Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal A Poderosa Palavra de Deus com o presbítero Sérgio Santos. Hoje o Senhor tem uma palavra de impacto na minha e na tua vida. Essa palavra, ela quebra toda dúvida. Convido você a abrir João, capítulo 5, versículo 24. E nós vamos ver nessa palavra que todo aquele que ouve a voz de Jesus e todo aquele que crê que Jesus foi enviado pelo Pai, esse não perece, esse tem a vida eterna. Então, rapidamente, convido você a abrir a Santa Palavra de Deus, João capítulo 5, versículo 24, assim disse Jesus: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Senhor Deus Santo, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra lida e temos convicção, Senhor, que o Senhor vai falar com todo aquele que estiver atento e todo aquele que crer na sua palavra. Abençoa, Senhor, todos aqueles que acompanham o canal, em nome de Jesus. Amém. Nós vemos aqui esse evangelho maravilhoso do Senhor Jesus, do qual foi escrito pelo apóstolo João, o discípulo amado. Quando chegamos em Mateus 4, 21, 22, ele e Tiago, seu irmão, estavam consertando a rede de pesca do seu pai Zebedeu e da sua mãe Salomé. E Jesus vai lá em teu encontro e chama eles. E eles deixam o ofício de pescador de peixes para se tornarem pescadores de almas, de homens e de mulheres. Esse evangelho maravilhoso, ele foi escrito provavelmente no ano 66 a 69 depois de Cristo, antes da destruição de Jerusalém e do templo de Jerusalém pelos romanos. E o propósito desse evangelho aqui é apresentar Jesus como o Messias, ou seja, o Verbo de Deus, a palavra, aleluia, que esteve com Deus desde toda a criação e que também é Deus, como fala João 1:1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo é Deus. E esse Jesus que esteve com Deus, que também é Deus, que é o Verbo, é a palavra, ele também se tornou carne para me resgatar do pecado, da maldição e para te resgatar também da opressão, da maldição e da condenação. João 14 declara que Jesus, sendo Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de amor, de verdade, de glória, e esse é Jesus. Nós vemos aqui no contexto, no capítulo 1, antes de irmos para o texto, é necessário entendermos um pouquinho o contexto. No capítulo 1 eu já falei que Jesus, ele é o Verbo de Deus, ele é a palavra. Toda a Bíblia, de Gênesis até o último livro da Bíblia, Apocalipse, fala de Jesus. Todos os livros testificam. Levítico, por exemplo, do qual tem a lei, Êxodo também, tem a Torá, o Decálogo, os 10 mandamentos. Todos eles apontam para Cristo. Levítico capítulo 16 fala que o sumo sacerdote entrava no tabernáculo. E no tabernáculo tem um lugar santo dos santos, do qual tem o véu. E ele entrava amarrado, porque se ele entrasse de forma impura, até o sumo sacerdote seria fulminado, porque na presença do Senhor não se entra de todo jeito. E quando ele entrava no lugar santo dos santos, onde estava a arca da aliança, a tampa da arca se chama propiciatório, que tem os 2 querubins. Ele aspergia o sangue do cordeiro para remir é libertar, resgatar o povo do pecado. E isso no tempo de Israel, na antiguidade, se fazia anualmente.
O sangue do cordeiro ali apontava para Cristo, para purificar. E hoje essa palavra, esse sangue, ele foi cumprido. Quando Jesus morreu, morte de cruz, nós vemos isso em Mateus capítulo 27, e ele entregou a sua alma ao Senhor e disse: Pai, está consumado. E o sangue dele me lava e te lava. Então, quando nós chegamos em João, no capítulo 2, Jesus ele purifica o templo. Jesus aqui na terra, sendo Deus, sendo dono dos céus também, ele humilde, ele ia para a igreja, para o templo em Jerusalém. E quando ele chega na igreja, estão fazendo aquilo que não é para se fazer na igreja. A igreja não é lugar de show, a igreja não é lugar de entretenimento, a igreja não é lugar para se encontrar e dali por diante ter relacionamentos, não. A igreja, a prioridade de se estar na igreja, do ponto de vista da igreja física, a igreja local, é para oração e adoração. Jesus chegando lá na igreja, ele vê que estavam comercializando dentro da igreja. Tinha os cambistas vendendo animais para o sacrifício, e isso aí significa dizer que estavam profanando a casa do Senhor. E Jesus lá no capítulo 2 de João, ele diz: a casa do meu pai não é para isso. O zelo da casa do meu pai me consumirá, Jesus falou. A casa do Senhor é casa de oração. Jesus, ele derruba as mesas dos cambistas, expulsa todos, faz uma arruaga de corda e açoita, disciplinando aqueles profanadores. Quando nós chegamos no capítulo 3, Jesus declara que é necessário nascer de novo. Jesus ele tem um encontro com um homem chamado Nicodemos. Se você perguntar quem é Nicodemos, ele é um fariseu. O que é um fariseu no grego? É um doutor da lei, é uma pessoa dotada intelectualmente de conhecimento e também do idioma da Bíblia, o hebraico, que é a primeira língua original, e o aramaico, e também o grego e outros idiomas possivelmente. Só que esse homem ele só tinha conhecimento, ele sabia os ritos da lei, mas ele ainda não tinha nascido de novo. Muitas vezes a aplicação para mim e para você, estamos indo para a igreja, mas o nosso coração continua o mesmo coração duro. Muitas vezes estamos orando na igreja, mas a nossa mente continua a mesma mente, com aqueles pensamentos de medo, com aqueles pensamentos de dúvida, com aqueles pensamentos de raiva, de ódio, de ciúme. Então o Senhor teve um encontro com Nicodemos e disse: em verdade te digo, Nicodemos, que é necessário nascer de novo. E Nicodemos não entende. E o Senhor explica: nascer da água e do Espírito. Da água nós vamos para o batismo. O batismo na água significa lavagem. E no Espírito, o selo, purificação, revestimento. E o Senhor tem um encontro com aquele homem. E quando nós chegamos aqui no capítulo 4, Jesus ele declara e ele vê isso perante o povo, e ele é visto pelo povo. Em João capítulo 4, quando ele fala com a mulher samaritana, que Jesus fala que conhece os maridos que ela teve, o que ela tem agora também não é marido, e ela diz: eis que eu vejo que tu és profeta. E ela começa a falar que, segundo a palavra de Deus, lá em Isaías, provavelmente o Messias viria, como fala Isaías 9,6: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E ela começa a falar com Jesus, a mulher samaritana, em João 4. Ela diz: a Bíblia fala, a lei do Senhor, que há de vir o Messias, o Cristo. E no capítulo 4 Jesus diz: eu sou. E quando nós chegamos aqui no capítulo 5, aleluia, Jesus ele explica a sua missão. Jesus começa a explicar que ele foi enviado pelo Pai. Porque para ter salvação, para ter remissão, perdão de pecados, é necessário o derramamento de sangue. E nenhum homem na terra pode derramar o sangue e salvar nem a ele mesmo. Por quê? Porque ele é pecador. Tem que ser o sangue do Cordeiro Imaculado. Tanto é que em João 1,29,
João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava falando de Jesus. E Jesus, ele veio para morrer no meu e no teu lugar, e foi isso que ele fez, e ressuscitou ao terceiro dia. E quando nós chegamos aqui no capítulo 5, no versículo 24, o Senhor, ele começa a orientar o povo, os discípulos, a multidão, que é necessário para ter a vida eterna, para ser salvo, ouvir a palavra de Deus. É necessário também crer na palavra de Deus, porque todo aquele que ouve e todo aquele que crê, ele não entra em juízo. O juízo nós veremos rapidamente que é para condenação, é para punição. E nós vemos também que aqueles que ouvem a palavra do Senhor, aqueles que creem na palavra, eles passaram da morte para a vida, e essa vida não é a nossa vida aqui momentânea, a nossa vida como mortais aqui, mas é uma vida eterna, é uma vida que não se corrompe. Então, rápido, acompanhe comigo João 5, 24, e vamos receber a palavra do Senhor, que tem aplicações valiosíssimas para nós. João 5, 24, Jesus começa: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, ou seja, se você está em dúvida se tem a vida eterna ou não, Jesus fala para ti e para mim agora: se você quer ter a vida eterna, é necessário você ouvir a palavra do Senhor. O que significa no grego ouvir a palavra do Senhor? Significa prestar atenção. No grego significa considerar tudo aquilo que foi dito. Quando nós prestamos atenção, significa dizer que aquela palavra, ela vai permanecer na nossa mente e ela vai permanecer nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, e permanecendo na mente e também nas nossas emoções, consequentemente vai produzir ação benéfica, segundo a sua palavra, a sua voz. Então nós vemos que Jesus declara: quem ouve a minha palavra. Então ouvir significa no grego obedecer, é aquele que obedece. Quem ouve a palavra do Senhor obedece, não fica só na teoria, no caderno, mas o obedecer aqui no grego, em João 5, 24, diz respeito à ação, à prática. Então nós vemos isso. Se você abrir agora, abra comigo João 14, 21, vamos confirmar essa palavra. João 14, 21, o Senhor diz: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então aquele que ouve a palavra do Senhor, ele obedece. Como é que ele obedece? Guardando os mandamentos. Guardar é seguir todos os mandamentos. Onde é que está? Êxodo capítulo 20, que se chama Decálogo, os 10 mandamentos. Nós vamos agora também, continue no texto, João 5, 24. O texto nos mostra que a vida eterna pertence a todo aquele que ouve, todo aquele que considera o que é dito pela palavra, todo aquele que obedece, mas não só ouvir. João 5, 24, Jesus prossegue: que ouve a minha palavra. E agora vem a segunda atitude, crer. E Jesus continua: e crer naquele que me enviou. Então, o que significa crer na Bíblia? Então nós vemos aqui no original, no texto, crer significa pensamento. Você vai pensar, só que quando você pensa, você não pensa duvidando, você vai pensar dizendo: isso é verdade. Então, crer significa pensar verdadeiramente. Esse pensar verdadeiramente
No grego, o crer significa o quê? Depositar confiança. O que significa quando nós cremos e pensamos verdadeiramente e depositamos confiança no Senhor? A palavra do Senhor, ela mesmo confirma e interpreta essa palavra. Convido você a abrir João 6:47. João 6:47, Jesus diz: em verdade vos digo, quem crer em mim tem a vida eterna. Jesus fala em João 6:47, ele confirma isso. Por quê? Quem crer, ele pensa verdadeiramente, e ele só não pensa verdadeiramente, mas ele deposita confiança, ele entrega a sua vida totalmente ao Senhor. Então nós já aprendemos que ouvir a voz de Jesus significa obedecer, e crer na palavra do Senhor significa confiar, se entregar. Nós vemos isso também em Deuteronômio. Abra Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia. Convido você a abrir Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, capítulo 4, versículo 29, que diz assim: de lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deuteronômio 4, 29, nós vemos ali que o povo ele foi disperso da sua terra por conta da idolatria do pecado, e ele foi para o cativeiro. Mas a palavra do Senhor já estava preparando o justo, o filho. Mesmo você lá em Babilônia ou em qualquer outro lugar, você lá mesmo buscará o Senhor. Por quê? Em Deuteronômio 4:29 tem uma promessa: de lá buscarás ao Senhor, teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. De todo o coração, com todo o teu desejo, com toda a tua vontade, pensamento, de toda a tua alma, com todo o teu anseio. Anseio significa intenção, significa emoção, sentimento, vontade, dedicação. Então nós vemos isso em Deuteronômio 4:29. E o acharás. Aí você pergunta, mas se o povo está preso em terra distante, como vai achar o Senhor? Porque o Senhor, ele é Deus. E ele tem um atributo que se chama onipresença. Não importa onde você esteja e qual situação você se encontra, o Senhor, ele vai aí no teu quarto, ele vai no teu trabalho, ele vai até nos grilhões, ele vai até no profundo dos abismos, nos mares, ele vai no espaço, em todo lugar ele vai. Por quê? Porque ele é onipresente. Ele está presente em todo lugar. Por quê? Porque ele é Deus. E você voltando agora para João 5:24, a palavra fala de quê? Que nós passamos da morte para a vida quando ouvimos e quando cremos. Quando nós, segundo a palavra, confiamos e se entregamos, que é ouvir, e quando nós, segundo a palavra do Senhor, a gente obedece, a gente começa a passar da morte para a vida. E se passa da morte para a vida, acompanhe agora João 5:24, continuando. Quem ouve a palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, o que é esse juízo? Esse juízo aqui não é juízo para inocentar ou para condenar, para chegar a um consenso, se condena ou se é justificado. Esse juízo aqui é punição, condenação. Quando nós ouvimos a voz, quando nós cremos no Senhor, ou seja, quando confiamos, quando obedecemos, nós temos a vida eterna e não entramos em juízo. O que juízo é esse? Convido você a abrir Tiago 2,13. Tiago 2,13 fala uma coisa tremenda. Porque o juízo de Deus é sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que a palavra está dizendo em Tiago 2,13? Que se nós aqui na terra não escutamos a voz do Senhor e não cremos na voz dele, consequentemente,
nós não temos misericórdia. Consequentemente, por quê? Misericórdia é bondade, misericórdia é fidelidade, só que essa bondade e fidelidade tem que ser segundo a palavra de Deus, não segundo a minha moral, a minha norma, aquilo que eu acho que deve ser, não. Tem que ser segundo a palavra de Deus. E nós vamos confirmar essa palavra de juízo também. Convido você a abrir Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27 declara: está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, a palavra que fala agora em Hebreus 9, 27, fala que o homem, a mulher, só pode morrer uma vez. E se morreu, não existe purgatório. Isso é mentira do diabo. Em lugar nenhum na Bíblia fala disso. Muito pelo contrário. Em Hebreus 9, 27 fala que segue-se o juízo imediatamente. Significa, morreu o céu, o inferno. Mas quando nós abrimos, como eu já falei, Tiago 2,13 fala que aqueles que ouvem, aqueles que creem, aqueles que têm misericórdia, eles não entram em juízo, porque eles usaram da misericórdia. Juízo aqui, em João 5,24, significa sentença de condenação, punição. Então, nós vamos agora para a vida eterna e vamos encerrar, estamos chegando no final. A palavra do Senhor, o texto nos mostra em João 5,24, quem ouve a voz de Jesus, presta atenção, considera tudo que está sendo dito, significa ouvir a voz de Jesus, significa é aquele que obedece, é aquela que obedece. Quem crê na palavra do Senhor, pensa verdadeiramente, como diz a palavra, deposita confiança, entrega o caminho. O que significa crer na voz, na palavra do Senhor? Significa confiar totalmente, se entregar. E agora nós chegamos aqui no texto, aqueles que ouvem, aqueles que crêem, eles passaram da morte para a vida, não vai ser mais condenado. Eles não entram mais em juízo, como foi dito. Muito pelo contrário, eles têm a vida. A Bíblia fala a vida, mas no original é a vida eterna. Então a vida eterna significa salvação, não somente a nossa esperança. Muitas vezes estamos seguindo o caminho do Senhor, eu não vejo aquela hora de o Senhor me salvar, não. Nós já estamos salvos, porque Jesus falou que Ele é a ressurreição e a vida. Quando nós vemos aqui, convido você a abrir a palavra, João 17,3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então nós vemos aqui em João 17,3, que quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós cremos, nós já temos aqui na terra, mesmo sabendo que podemos morrer a qualquer momento. Mas Jesus falou em Mateus 11, Jesus falou em João também, que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Por quê? Porque todo aquele que morre com Jesus, ele vai ressuscitar com o corpo glorificado. E nós encerramos aqui com esse texto maravilhoso. Aquele que ouve a palavra do Senhor é aquele que obedece. Aquele que crê na palavra do Senhor é aquele que confia e se entrega. Ele não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E essa vida é salvação. João 17,3, como eu falei, confirma. A vida eterna é esta, que te conheçam. Então o texto agora nesse momento te convida a conhecer mais do Senhor. E como eu posso conhecer Jesus? Ouvindo a sua palavra todos os dias, meditando na sua palavra, orando, adorando, jejuando. E aqueles que conhecem a Jesus como o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste, esses têm a vida eterna. Até o próximo vídeo no canal A Poderosa Palavra de Deus com o presbítero Sérgio. Até mais, um abraço.